Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história do computador. Neste primeiro capítulo, vamos explorar os primórdios dos dispositivos de cálculo e as máquinas que abriram caminho para a revolução da computação. Preparem-se para descobrir os primeiros passos da incrível jornada tecnológica. Antes de surgirem os computadores eletrônicos, a humanidade dependia de dispositivos e máquinas engenhosas para realizar cálculos complexos e desafios matemáticos. Essas criações pioneiras formaram a base da computação moderna. Nossa jornada começa com os dispositivos de cálculo antigos. O ábaco, por exemplo, é um dos mais antigos dispositivos de contagem e cálculo conhecidos. Utilizado há milênios, ele permitia realizar operações matemáticas de forma mais eficiente. O astrolábio, outro dispositivo de cálculo antigo, era usado para determinar a posição de corpos celestes e navegar com base nas estrelas. Com suas escalas e mecanismos, ele facilitava cálculos complexos de astronomia e navegação. No século XVII, o matemático e filósofo Blaise Pascal criou uma máquina mecânica de cálculo, conhecida como a máquina de Pascal. Essa invenção revolucionária permitia realizar operações matemáticas básicas, como adição e subtração, por meio de rodas dentadas. A máquina de Pascal foi um dos primeiros passos em direção à automatização de cálculos, demonstrando o potencial das máquinas para aliviar a carga de trabalho humana. No século XIX, Charles Babbage projetou a máquina analítica, considerada como um dos primeiros computadores mecânicos. Embora nunca tenha sido totalmente construída durante a sua vida, o projeto de Babbage foi um marco na história da computação. A máquina analítica era capaz de realizar cálculos complexos e executar instruções programadas, tornando-se uma peça fundamental na evolução dos computadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de cálculos complexos e precisos para fins militares impulsionou a criação dos primeiros computadores eletrônicos. Esses dispositivos desempenhariam um papel fundamental na guerra e moldariam o futuro da computação. Em 1943, o Colossus, projetado por Alan Turing e sua equipe Bletchley Park, na Inglaterra, tornou-se o primeiro computador eletrônico funcional. Projetado para decifrar os códigos de comunicação alemães, o Colossus foi um marco na história da computação. O Colossus utilizava válvulas eletrônicas para realizar cálculos em alta velocidade, superando em muito a velocidade dos dispositivos mecânicos da época. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criado o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, considerado o primeiro computador eletrônico de propósito geral. Projetado pelos engenheiros John William Mauchly e John Adam Presper Eckert Jr., o ENIAC foi utilizado para cálculos científicos e militares. O ENIAC era uma máquina enorme, ocupando um espaço significativo e consumindo grande quantidade de energia elétrica, mas sua capacidade de realizar cálculos complexos em questão de segundos foi uma verdadeira revolução. Os primeiros computadores eletrônicos como o Colossus e o ENIAC dependiam de válvulas eletrônicas para processar dados. Essas válvulas eram frágeis, grandes e consumiam muita energia, o que tornava os computadores propensos a falhas e a superaquecimento. Embora as válvulas tenham sido cruciais no desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos, elas foram logo substituídas por outro componente revolucionário, o transistor. Os primeiros computadores eletrônicos, como o Colossus e o ENIAC, que surgiram durante e após a Segunda Guerra Mundial, foram os pioneiros da computação eletrônica, que pavimentaram
o caminho para os avanços futuros que revolucionariam a indústria da tecnologia. A primeira geração de computadores, que abrangeu a década de 40 até meados dos anos 50, foi marcada pelo uso de válvulas eletrônicas para processamento de dados. Máquinas como o ENIAC e o UNIVAC eram grandes, consumiam muita energia e tinham capacidade limitada de processamento. Apesar das limitações, os computadores da primeira geração foram fundamentais para realizar cálculos complexos e processar informações de maneira mais rápida do que dispositivos mecânicos anteriores. A segunda geração de computadores, nos anos 50 e 60, testemunhou a substituição das válvulas eletrônicas pelos transistores. Esses componentes semicondutores eram menores, mais confiáveis e consumiam menos energia. A utilização de transistores permitiu o desenvolvimento de computadores mais compactos e eficientes, resultando em avanços significativos no poder de processamento. A terceira geração de computadores, nos anos 60 e 70, viu a substituição dos transistores pelos circuitos integrados. Os circuitos integrados eram pequenos chips que continham vários transistores e outros componentes em um único pacote. Essa inovação revolucionou a computação, permitindo a criação de computadores mais poderosos e eficientes, além de reduzir ainda mais o tamanho dos dispositivos. A quarta geração de computadores, a partir dos anos 70, testemunhou o surgimento dos microprocessadores. Esses chips continham toda a unidade central de processamento, conhecida como CPU, em um único componente. A introdução dos microprocessadores permitiu que os computadores fossem ainda menores, mais rápidos e acessíveis ao público em geral, marcando o início da era dos computadores pessoais. A quinta geração de computadores, a partir dos anos 80, é caracterizada pelo desenvolvimento da inteligência artificial e do processamento paralelo. Essas tecnologias permitiam que os computadores executassem tarefas complexas e aprendessem com a experiência. A quinta geração de computadores deu origem a avanços notáveis em áreas como reconhecimento de voz, tradução de idiomas e jogos interativos. Exploramos as diferentes gerações de computadores, desde os primeiros equipamentos com válvulas até os avançados microprocessadores e a inteligência artificial da quinta geração. Cada passo nessa jornada impulsionou a evolução da computação e transformou a nossa maneira de viver e trabalhar. Está gostando de aprender sobre a fascinante história do computador? Não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo sobre tecnologia e história. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam conhecer a incrível jornada da computação. E se você também tem curiosidade em conhecer sobre a história do Windows, depois de assistir este vídeo, tem um conteúdo que irei deixar aqui em cima nos cards. Não esqueça de deixar o seu like. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos interessantes e de qualidade para você. Nas décadas de 70 e 80, um novo capítulo na história do computador começou a se desenrolar com o surgimento dos primeiros computadores pessoais. As empresas como a Apple, com o Apple I e Apple II, e a Microsoft com o Altair 8800 e o IBM PC foram pioneiras nessa revolução. Pela primeira vez, indivíduos comuns podiam ter acesso a um computador em sua própria casa ou escritório, o que marcou uma mudança significativa na forma como a tecnologia era percebida e utilizada. A revolução da microinformática foi impulsionada pelos avanços na tecnologia de microprocessadores. O desenvolvimento de microchips mais poderosos e acessíveis permitiu a criação de computadores menores, mais baratos e mais fáceis de usar.
Esses novos computadores compactos eram ideais para tarefas pessoais e comerciais, desde processamento de texto até cálculos financeiros. Além disso, a revolução da microinformática trouxe melhorias significativas na interface gráfica do usuário. A introdução de sistemas operacionais com interfaces mais amigáveis, como o Macintosh da Apple e o Windows da Microsoft, facilitou a interação com os computadores. O uso de ícones, janelas e menus revolucionou a experiência do usuário, tornando os computadores mais acessíveis e intuitivos. A revolução da microinformática não apenas tornou os computadores mais acessíveis, mas também teve um impacto profundo na cultura e na sociedade. Jogos, aplicativos de produtividade e a possibilidade de criar e compartilhar informações abriram novas possibilidades para todos. À medida que os computadores pessoais se tornavam mais comuns, eles deixaram de ser apenas ferramentas de trabalho e se tornaram uma parte essencial da vida cotidiana. Um dos marcos significativos na era moderna foi a explosão da internet. Nos anos 90, a World Wide Web se tornou acessível ao público, abrindo as portas para a troca instantânea de informações e o surgimento de novas formas de comunicação. Navegadores como o Netscape Navigator e o Internet Explorer permitiram que as pessoas explorassem a vastidão da web, mudando para sempre a maneira como acessamos as informações. A era moderna testemunhou a evolução dos dispositivos móveis e smartphones. A Apple revolucionou o mercado com o lançamento do iPhone em 2007, que combinava telefone, tocador de música e computador de bolso em um único dispositivo. Aplicativos móveis e acesso à internet em dispositivos portáteis se tornaram parte essencial do nosso dia a dia, mudando a forma como nos comunicamos, trabalhamos e nos divertimos. A computação em nuvem emergiu como uma tendência dominante, permitindo que os usuários armazenassem dados e executem aplicativos remotamente através da internet. Isso revolucionou a maneira como compartilhamos e acessamos informações. A computação em nuvem trouxe flexibilidade, escalabilidade e colaboração, permitindo que indivíduos e empresas acessem recursos computacionais sem a necessidade de hardware físico. A era moderna também foi marcada por avanços significativos na inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Algoritmos avançados permitem que os computadores aprendam com dados e executem tarefas complexas, desde reconhecimento de voz até diagnósticos médicos. A inteligência artificial tem implicações profundas em áreas como medicina, automação industrial, veículos autônomos e muito mais, transformando a maneira como vivemos e trabalhamos. Na era moderna, a interface do usuário passou por grandes avanços. Sistemas operacionais como o Windows 10 e o macOS introduziram interfaces mais intuitivas, com recursos de toque e comandos de voz. Essas inovações tornaram a interação com os computadores mais naturais e acessíveis, permitindo uma experiência mais fluida e personalizada. Um dos impactos mais visíveis da computação é a transformação da comunicação. O advento da internet, e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagens revolucionou a forma como nos conectamos com amigos, familiares e colegas. Hoje, podemos nos comunicar instantaneamente com pessoas ao redor do mundo, compartilhando informações, fotos e experiências em questão de segundos. A computação também desencadeou uma revolução na maneira de como acessamos e compartilhamos informações. Acessar notícias, pesquisar tópicos de interesse e aprender sobre qualquer assunto se tornou mais fácil e acessível do que nunca. Acesso rápido à informação tem o poder de capacitar indivíduos, expandir o conhecimento e até mesmo influenciar decisões políticas e sociais. Os computadores também revolucionaram o mundo do trabalho.
softwares de produtividade, como processadores de texto e planilhas, tornaram tarefas comerciais mais eficientes e possibilitaram o teletrabalho. O trabalho remoto, impulsionado pela computação, transformou a maneira como muitos profissionais executam suas tarefas, oferecendo maior flexibilidade e acesso a talentos globais. A influência da computação na cultura e no entretenimento é evidente. Desde jogos eletrônicos até streaming de música e vídeo, a tecnologia mudou como nos divertimos e consumimos mídia. A indústria de jogos eletrônicos, por exemplo, cresceu para se tornar uma das maiores do mundo, criando comunidades globais e formas inovadoras de narrativa interativa. À medida que a computação se tornou mais integrada à sociedade, surgiram questões éticas e de privacidade. O uso de dados pessoais, a segurança cibernética e a ética na inteligência artificial tornaram-se temas críticos. A sociedade está enfrentando desafios complexos à medida que busca equilibrar os benefícios da tecnologia com as preocupações sobre a privacidade e uso responsável. Ao longo deste vídeo, exploramos as origens do computador, desde as máquinas analógicas até os primeiros computadores digitais. Acompanhamos a ascensão das interfaces gráficas de usuário e a revolução da microinformática, que trouxe os computadores pessoais para nossas vidas. Passamos pelas várias gerações de computadores, testemunhamos o impacto da internet na sociedade e exploramos as inovações modernas, desde dispositivos móveis até inteligência artificial e computação em nuvem. O impacto da computação na sociedade é imensurável, desde a maneira como nos comunicamos até como trabalhamos, aprendemos e nos entretemos. Os computadores transformaram praticamente todos os aspectos das nossas vidas. Vimos o nascimento de indústrias inteiras, como a de jogos eletrônicos e a tecnologia da informação, e testemunhamos as complexas questões éticas e de privacidade que surgiram com o avanço tecnológico. Enquanto concluímos esta jornada, não podemos deixar de olhar para o futuro com entusiasmo e curiosidade. A computação continuará a evoluir, trazendo consigo novas descobertas, desafios e oportunidades. Avanços como a computação quântica, a internet das coisas e a realidade virtual prometem moldar ainda mais nosso mundo e a nossa relação com a tecnologia. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela história do computador. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando o mundo da tecnologia, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se você tiver alguma história ou experiência interessante relacionada ao computador, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Vamos adorar ouvir você. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais conteúdo sobre tecnologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.